De volta o seu programa. Hoje é terça-feira e é o dia que a Samela conversa com a gente sobre tecnologia e tirando alguns mitos ou confirmando alguns deles como verdade, né? Será que essa história da gente tirar o pendrive do computador ou o HD, né, sem fazer todo aquele procedimento de ir lá no finalzinho do computador ali, né, clicar, ejetar, não sei o quê, será que a gente corre o risco de perder as informações que estão salvas ali no pendrive? Samela, por favor, diga aí, é mito ou verdade? Boa tarde, Wagner. Boa tarde para você que está acompanhando o nosso quadro de tecnologia hoje. A gente tem feito alguns programas falando sobre os mitos da tecnologia. E uma coisa que me perguntaram já algumas vezes, e nem eu sabia responder com toda certeza, mas agora para fazer o quadro eu pesquisei e agora eu tenho a informação certa para passar para você, é o seguinte: tirar o pendrive do computador sem fazer todo aquele processo de apertar lá e colocar ejetar, esperar que o computador diga que você pode remover o dispositivo com segurança, será que estraga o computador ou o pendrive? Então vamos lá. Retirar o pendrive sem nenhum comando ali no computador para retirar o dispositivo, não estraga o computador. Não vai acontecer nada com o seu computador se você fizer isso. Porém, com o pendrive, é verdade, pode estragar o pendrive. Em muitos casos a gente faz isso porque não tem muita paciência para ficar esperando o computador liberar a retirada do dispositivo, mas isso pode estragar o seu pendrive sim, ou o seu HD ou o dispositivo que estiver conectado via as portas USB no seu computador. Sabe por que pode estragar? Quando você conecta o pendrive no computador, esse dispositivo de armazenamento começa a ser utilizado, então ele é ligado, a porta do dispositivo é aberta e o computador começa a puxar ou colocar informações ali no pendrive. Se você retira enquanto esse processo está acontecendo, pode queimar o circuito do pendrive. Não sei se você já derrubou um pendrive e ele acabou abrindo, ele tem uma plaquinha, como se fosse uma placa-mãe, bem pequenininha, aqui dentro. E aí pode queimar os circuitos e o pendrive vai parar de funcionar e você vai perder os dados que você tinha armazenado ali. Então, às vezes demora um pouquinho, o computador não libera, tem que pedir para ejetar o dispositivo umas 2 ou 3 vezes, mas compensa esperar se você não quiser perder o pendrive que você está utilizando. Então, essa aí é uma crença, um mito que a gente ouve falar que, na verdade, é verdadeiro. Toma cuidado para não estragar os seus pendrives e os seus dispositivos de armazenamento. Essa é a nossa dica do nosso quadro de tecnologia de hoje. Eu vou ficando por aqui e você continua acompanhando o seu programa de hoje. Um abraço, até a próxima terça-feira. Obrigado, Samela. Valeu. Samela sempre desmistificando aí esses mitos da tecnologia pra gente. Muito obrigado pela sua participação. Terça-feira que vem, a Samela tá de volta. Hoje a gente tá falando sobre redes sociais, nosso comportamento aí nas redes sociais. E eu tô recebendo aqui a Carla Ehrenberg. Tudo bem, Carla? Tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Magno. Olha, a Carla Ehrenberg é jornalista formada pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela é doutoranda em comunicação mercadológica e institucional e ela tem um mestrado nessa mesma área. No mestrado ela estudou a questão do mobile marketing, então como funciona o marketing através desses dispositivos móveis. E o doutorado, ela está estudando a comunicação mercadológica em redes sociais, ou seja, tudo a ver realmente com o nosso assunto de hoje. Ela tem uma especialização em jornalismo e segmentação editorial pela PUC Campinas. É professora no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Um abraço para todo o pessoal do UNASP. Aliás, diz que o pessoal está todo assistindo lá, né, Carla? Já. Então, um abraço para vocês acompanhando a professora hoje aqui ao vivo na televisão. Ela também dirige o departamento de jornalismo da RK28 Comunicação e tem experiência na área de comunicação empresarial, produção de conteúdo audiovisual para internet e celulares. E tem esse currículo todo aqui, mas a gente já é amigo de longa data. Verdade. Hoje está sendo encontro de amigos aqui no programa. Verdade. Obrigado, viu, Carla? Muito gostoso. Olha, redes sociais é um negócio que chegou e ficou mesmo, né? Exatamente. Todo mundo, ou grande parte da população, claro, não é todo mundo, mas grande parte da população faz pelo menos parte de alguma das redes sociais aí. Por que esse fenômeno foi tão forte, será, Carla? Por que isso impactou a sociedade de um modo tão forte que a gente não consegue sair da frente do nosso celular? Se a gente parar para pensar, bem no que você falou, Wagner, redes sociais. Você não colocou o sobrenome digital. O ser humano é social.
Então, a gente vive com base em redes sociais, familiares, de trabalho, de amizade. Então, essas redes sociais que já fazem parte do cotidiano do ser humano, elas foram para o universo digital, para o ciberespaço, para o virtual. Aí a gente coloca o sobrenome que a gente quiser. Então, a popularidade se dá porque dentro desse espaço virtual, digital, nós estamos praticando aquilo que a gente já pratica no offline, mas com algumas possibilidades de voyeurismo, de olhar a vida do vizinho, que na vida real a gente não pode fazer de uma maneira tão descarada, de conseguir informações de uma maneira muito mais rápida, porque você consegue se conectar com uma pessoa que está em outro país, em outra cidade, de uma maneira rápida. Então, a gente teve uma lente de aumento, a gente costuma falar, que a internet, ela faz um boom, né? Tudo que a gente tem na vida fora, a gente consegue ter na internet, mas de uma maneira muito mais potencializada, de uma maneira muito mais efervescente. E é isso que encanta, é isso que faz todo mundo ficar adepto tão rapidamente. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Você comentou sobre o voyeurismo, então a gente tem a possibilidade de olhar o outro sem preocupação, né? Eu encontro uma pessoa na rua, eu quero dar aquela olhada, aquela medida, eu tenho que me controlar, né? Vou ficar olhando a pessoa, tal, Verdade. é deselegante. Agora, na rede social eu fico lá, olho quanto tempo, analiso o quanto eu quero e ninguém viu nada. Agora, as pessoas, elas também falam coisas nas redes sociais que elas não falariam pessoalmente. E aí até eu queria te perguntar isso, eu não posso postar tudo que vem à minha cabeça numa rede social, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque no mesmo princípio, é uma rede social, você tem que pensar... Todo mundo tá vendo. Sim, nos princípios básicos de sociabilidade. Então você, na vida social, você não fala o que você quer, sujeito a ouvir o que você não quer. Na rede social, a mesma coisa. Então você tem que pensar que você não pode ofender, já existem leis para isso, a gente tem vários casos que mostram pessoas que foram depois processadas por injúria, por difamação, porque acabaram ofendendo a honra de outras pessoas. Os mais jovens praticam bullying, né? Então acham que porque estão ali nas redes sociais eles podem ficar tirando aquele sarro, que no fundo acaba prejudicando psicologicamente o outro amigo. Isso também dá processo, isso também dá punição, inclusive em dinheiro para os pais desses jovens. Então é um universo que não é uma terra sem lei. Né? Existe lei. Existe lei, ainda existe um processo de adaptar algumas leis. A gente teve lá a questão da Lei Carolina Dickmann, o que fazer, o que não fazer, mas essas leis já existem. Existem disciplinas nas faculdades de Direito que estudam leis para o universo digital. Então não é assim, eu falo o que eu quero. Então tem, além desse aspecto legal, tem o aspecto social. Você não pode comentar qualquer coisa, você não pode... Você tem uma imagem social a se preservar. Né? Então, dependendo de onde você trabalha, de onde você estuda, você não sai comentando qualquer coisa, você não sai postando qualquer tipo de foto. É a sua vida que tá ali. Apesar de ser virtual, é a sua vida. Então, ela tem que ser cuidada. A tua imagem tem que ser cuidada dentro das redes sociais digitais também. Essa história de cuidar, gerenciar de redes sociais, inclusive virou uma profissão. Existem pessoas que gerenciam redes sociais. Existem. Quais são as dicas que você poderia dar, que essas pessoas usam para gerenciar uma rede social, que a gente poderia usar na nossa vida, na nossa rede social ali? Esses profissionais, eles olham sempre muito o lado da imagem da empresa e da estratégia de marketing que essa empresa quer ter dentro da rede social. Já tem uma dica importante pra gente aí, né? Então, a gente tem que pensar na nossa imagem. Então, a empresa, ela faz uma estratégia. Eu quero aumentar um volume de vendas de um produto, então eu vou anunciar esse produto pra gente trazer pra nossa vida. Eu quero conseguir um emprego, então eu tenho que mostrar as minhas qualidades profissionais. Né? Eu estou tentando resgatar os meus amigos de infância, então eu tenho que procurar naqueles ciclos. Eu estou tentando achar um namorado, as redes sociais são muito usadas para isso. São muito usadas para isso. Então eu tenho que mostrar as minhas qualidades para conquistar um namorado. Então a gente tem que pensar em estratégias. Parece uma coisa muito profissional, mas na vida pessoal isso é necessário também. Eu tenho que pensar o que eu quero transmitir, qual a imagem que eu quero passar, para ir depois escrever, verificar o que eu escrevi, porque textos com erro acaba com a imagem de qualquer pessoa. É verdade. E só depois publicar o enterzinho lá de clicar no publicar. Olha, tem muita coisa pra gente conversar aqui sobre redes sociais. Você já tá vendo o nosso assunto e, por favor, se anime e mande as suas dúvidas, mande as suas perguntas e o seu comentário também. facebook.com/seuprograma e o nosso Twitter, o @seuprograma. A gente vai fazer uma paradinha pro intervalo bem rapidinha e a gente volta já com muito mais conversa aqui sobre redes sociais. Não sai daí!